Estamos iniciando o programa Ante os Tempos Novos e, aproveitando o mês de abril, lembramos três datas muito importantes. No dia 2 de abril, a comemoração do aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. No dia 18 de abril, o lançamento de O Livro dos Espíritos, que aconteceu em Paris no ano de 1857. E também, no final do mês, dia 31 de março, nós lembramos a desencarnação do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em 1869. Portanto, são três datas marcantes e nós vamos lembrar especialmente no programa de hoje a data de nascimento de Chico Xavier, a homenagem que queremos fazer pelo seu nascimento, pela missão que ele veio percorrer, realizar aqui no plano terreno. Portanto, é Chico Xavier hoje o nosso foco central. Chico Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, é sempre lembrado pelos espíritas pela sua obra, por tudo que ele deixou para a humanidade, e foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Portanto, é necessário relembrar, manter a memória viva desse missionário do Cristo, verdadeiro apóstolo, que veio trazer para a humanidade exemplos edificantes de uma vivência que foi o tempo todo da sua vida, de mais de 90 anos, foi uma vida marcada pelos testemunhos, pelos exemplos, deixando para nós uma lição de vida muito intensa, muito importante e necessária para os dias atuais, onde graça à violência, onde nós estamos vendo tantas dificuldades, tantas crises que o ser humano enfrenta, e isso é uma crise mundial, não é apenas do nosso país, é uma crise que está assolando todos os países, todo o nosso planeta. Portanto, aqueles exemplos marcantes, aquelas criaturas que deixaram um rastro luminoso na sua trajetória, merecem ser lembradas, merecem ser observadas nos seus ensinamentos, para que a criatura humana possa crescer, possa amadurecer a partir desses exemplos que são dignos, nobres e que nos educam também, nos enriquecem. Chico Xavier, portanto, viveu em Pedro Leopoldo uma parte da sua vida, até o ano de 1958, quando, em 1959, ele mudou de residência, ele foi para Uberaba. Mas naqueles primeiros anos em Pedro Leopoldo, Chico Xavier deu início à sua tarefa mediúnica, porque todo o trabalho de Chico Xavier está pautado, calcado, baseado, digamos assim, na parte mediúnica, na sua mediunidade psicográfica. E foi exatamente no início, ainda com 17 anos, que ele vai sentir os sintomas da mediunidade aflorando já de uma forma muito intensa. E na primeira reunião que ele vai participar, uma reunião íntima, com poucas pessoas, ele já vai psicografar 17 páginas. Ele estava, então, começando um labor edificante que ele iria realizar durante mais de 70 anos. Portanto, Chico Xavier, realmente, ele só não conseguiu mais continuar a tarefa psicográfica porque já muito idoso e muito enfraquecido, era até difícil para ele segurar uma caneta e transcrever a mensagem dos Espíritos. Mas naquele primeiro ano, naquele primeiro momento, Chico, então, estava dando início, em 1927, ele estava dando início a um trabalho que realizaria ao longo de várias décadas. Mas depois, em 1932, após ter treinado bastante, digamos assim, após aquela psicografia que começou tão cedo, ele vai num contínuo treinamento, no contato com os espíritos, psicografando páginas e mais páginas. Mas só que em 1932 vai lançar o seu primeiro livro, O Parnaso de Além-Túmulo. O Parnaso de Além-Túmulo
ele traz uma tarefa, digamos assim, no lançamento do livro, ele, Chico Xavier, uma tarefa até mesmo de comprovação da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, porque foram 14 poetas que primeiro estiveram com ele no contato psicográfico e transmitiram poemas, sonetos, que foram, então, editados pela Federação Espírita Brasileira, nesse livro que dá início à sua tarefa psicográfica pública. E o Parnaso de Além Túmulo, realmente, ele foi um impacto muito grande, porque àquela época, 1932, como eu disse, as pessoas, elas cultivavam muito a poesia. As pessoas tinham muito interesse, né, em ler os poemas dos poetas da época. Portanto, um livro de poemas estava muito bem indicado e veio a sacudir a Arcádia da época, porque os poetas todos que já estavam tornando-se famosos desde o século XIX, e então ele vai receber exatamente alguns desses poetas, como Castro Alves, como Bittencourt Sampaio, como Olavo Bilac e outros mais, Antero de Quental. E com isto, aqueles que eram os intelectuais da época tiveram um impacto tremendo com a obra e foram verificar a sua autenticidade, porque eram poetas mortos, eram poetas que estavam vindo de além túmulo para falar novamente com as criaturas humanas através dos seus poemas, dos seus sonetos, de tudo aquilo que eles estavam transmitindo através da pena maravilhosa de Chico Xavier, que captava essas mensagens e foram aos poucos sendo colecionadas, e a partir daí essa coleção de poemas foi apresentada à Federação Espírita Brasileira e foi a federação que editou a obra porque julgou que ela realmente era legítima, autêntica.